Bom dia, Brasil. Bom dia, brasileiros. Bom dia, católicos. Bom dia, evangélicos. Queridos amados, ontem eu comecei falando um tema sobre a fé, de como a gente adquirir a nossa fé, melhor dizendo, né? Mas, irmão, a fé, ela se adquire com certeza. A fé adquirida, ela transforma o homem. Às vezes o homem, a palavra de Deus diz que a fé de muitos esfriarão. Entendeu agora? A fé de muitos esfriarão. Por que a fé de muitas pessoas esfriarão? Até a fé de muitos escolhidos. Até a fé de muitos escolhidos. Imagine a fé de quem é escolhido. Querido amado irmão, lá em Efésios, ontem eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 14, para quem não viu, né? Não viu, 14, 22. 1 Coríntios 16, 13. Onde diz que, veja bem como é, repetindo o assunto de ontem. 1 Coríntios, né? Essa parte, irmão, só essa parte aí, não somente essa, como várias partes, me chama muita atenção. Porque diz assim a palavra de Deus: vigiai e sede firme na fé. Então Jesus está dizendo: vigiai para que sede firme em quê? Na fé. Sede homem, sede forte. Tudo que fazei na caridade. Ainda uma recomendação que eu vos digo, irmão, sabeis que a família de Estéfanas são as primícias da Acácia e se consagraram a quem? Ao serviço dos santos. Porque o Senhor aquele podia dizer o quê? Ao serviço do Senhor. Mas ele diz: se consagraram ao serviço dos santos. Tratai essas pessoas como consideração, bem como todos aqueles que ajudam e trabalham na mesma obra. Por quê? Porque a palavra santo, a pessoa que se santifica, se purifica. Não é assim? A gente vai se purificando como? Se limpando, tirando as coisas ruins, tirando as coisas ruins que vem, que fica armazenado em nosso psicológico, em nosso coração, em nosso sentimento. Fica. Quantas pessoas têm, muitas vezes, vive de trauma, teve um trauma na vida? Quantas pessoas teve uma decepção na vida e nunca se auto-perdoou, né? Porque às vezes a gente tem decepção de um filho, ou de um pai, ou de uma mãe, ou do vizinho à esquerda, ou do vizinho à direita, na faculdade, no trabalho, em todas as áreas que o ser humano convive neste mundo. Então é necessário que nós nos santificamos. Por isso que o Senhor diz, por isso que ele é claro e objetivo.
né? Ele diz que nós nos consagramos ao serviço, consagraram-os ao serviço dos santos. Se consagrar ao serviço dos santos é a gente se entregar a este caminho que nos leva a nos santificar. A gente começa a nos santificar. Isto é um processo no cotidiano do dia a dia da nossa vida. Não importa o que passou na tua vida de ruim. De ruim. Você sabe o que passou na sua vida. Eu sei o que passei na minha vida. Muitas vezes a gente somos julgados. Até para os próprios irmãos da igreja. Das igrejas, seja ela católica, seja evangélica. Aqui o Senhor não quer que nós julgamos ninguém. O Senhor quer que a gente se purifique. E essa purificação, ela acontece lá no versículo 13. Vigiai, sede firme na fé. Sede homem, sede forte. E para se ser forte, temos que se alimentar para se fortificar. E se alimentar na palavra, pela palavra e na palavra, sempre na palavra. É um ponto de fé. Então quer dizer que a nossa fé, ela só acontece quando a gente nos consagramos à palavra de Deus. Dando a continuidade, irmãos e irmãos, deve ser vida e operar pela caridade. Mateus capítulo 9, versículo 22. Capítulo 9, versículo 22. O que é que diz? Jesus virou-se, viu e disse, né? Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Isso fala a respeito de quê? Essa fé. Essa fé dessa mulher, fala da filha de Jairo, a mulher doente. A leitura, ela diz assim: falava ele ainda, quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostou-se diante dele e disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem e põe-lhe as mãos e ela viverá. Amado, é uma fé inabalável. Esse homem demonstrou a fé inabalável. Porque a leitura, ela é correta. Ela diz assim, Jairo, ele recorreu ao Senhor. Ele disse, falava ele ainda, quando se apresentou um chefe da sinagoga, um chefe. O chefe é aquele que comanda, é aquele que dá ordem. Né? Um chefe, ele era um cara muito importante. Jairo era um cara muito importante da sociedade daquela época. A Bíblia relata, ele era um chefe da sinagoga. Né? E esse chefe, ele prostrou-se diante de quem? Ele prostrou-se diante dele e disse, ele prostrou-se diante do Senhor e disse, minha filha, Senhor, acaba de morrer, mas vem e põe-lhe as mãos e ela viverá. Agora você veja
a fé desse homem. Esse homem que põe ele como chefe, né, daquele lugar, ele totalmente era um homem de fé. Era um homem que inspirava toda a sua vida em Jesus Cristo. Então ele confiou. Fé é confiar. Se a gente pede algo a Deus para a nossa vida, uma cura, uma libertação, uma transformação, e a gente fica em dúvida, isso não é fé. Fé é confiança. Eu peço e confio e espero. Então ele disse, né? Minha filha já morreu, mas vem tu e põe as mãos e ela viverá. Jesus ali, né? Jesus cheio da glória de Deus, Jesus, ele respondeu, levando-se e foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue. Havia quantos anos? 12. Quem era essa mulher? 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo Jesus, se eu somente, dizia consigo a mulher, se eu somente tocar nas suas vestimentas, serei curada. Jesus virou-se, viu e disse, tem confiança em minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Amados, quantas vezes a gente quer pedir algo a Deus e quer receber na mesma hora? Essa mulher, ela, com esse fluxo de sangue, que havia 12 anos, ela gastou muito dinheiro com a medicina, muito dinheiro com os médicos. Essa mulher, ela era bombada de grana, mas nada parava a sua hemorragia. E ela se concentrou-se e viu que tinha solução para ela. E a solução estava dentro dela, que era demonstrar a sua fé, demonstrar a sua cura. E ela colocou na sua cabeça, colocou na sua mente, ela tomou posse da bênção e disse, se eu conseguir pelo menos tocar nas vestimentas dele, a vestimenta é a roupa, é a túnica que Jesus usava. E dali saiu um poder de cura de dentro de Jesus. E é tão destaque que a Bíblia diz, o contexto da Bíblia diz que Jesus imediatamente virou-se, né? E disse a ela, virou-se e disse-lhe, tende confiança, minha filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada. Amados, no mundo que nós vivemos, felizmente, no mundo que nós estamos vivendo, a fé
nas pessoas como acontecia nesse tempo? Ou as pessoas só estão tendo fé somente na medicina? Claro, não estou sendo contra a medicina. Medicina ela é uma dádiva dada por Deus. E devemos ter, né? Devemos ter e devemos ser homens de fé mediante a medicina. Eu vou tomar tal remédio e pela graça de Deus Ele vai botar a mão em cima desse medicamento. Pela graça de Deus Ele vai botar a mão nesse método. Mediante a minha fé, e Deus vai mostrar e Deus vai me curar. É assim que se usa a fé. Porque Jesus diz em outras palavras que Deus não quer que ninguém desafie Ele. Ah, mas eu sou um homem de fé, eu vou tirar meus sapatos, vou botar aqui uma tábua com 50 mil pregos e vou andar por cima. Isso não é fé. Isso é querer desafiar. Isso é querer provocar a Deus. E muitas pessoas, em muitas religiões, seja ela católica, seja ela evangélica, provoca a ira de Deus. E Deus não gosta que ninguém provoque Ele e queira zombar, né, da cara de Deus. Como muitos, né, pegam um paletó, dá uma sopa e mesmo muita gente cai. Isso é teatro, isso é fanatismo, isso é corrupção, é corrompendo a palavra de Deus. Na igreja católica também. Tem padre que diz que é exorcista e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui tá. Aqui tá. A prova do milagre. A prova da cura. A prova da libertação. Aqui tá. Esta palavra. Que é a palavra de Deus. Que é a bússola que nos ensina a como a gente chegar nos trilhos. E como chegar na linha da fé. Sabe por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Felizmente é a realidade. Paulo diz, lá em Gálatas 3, 8 e 11. Vamos lá? Gálatas capítulo 3, versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Prevendo a Escritura que Deus justificará os povos pagãos pela fé. Anunciou esta boa nova. Abraão, em ti todos os povos serão abençoados. Gênesis 18, 18. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão. Homens de fé. Todos os que se apoiam na prática legais. Todos os que se apoiam nas práticas legais. Então, sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus. É evidente, porque o justo
viverá pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Porque a fé é a confiança, não é a dúvida. Então, para ser justo, também está escrito aqui, onde ele diz aqui: todos os que apoiam na prática legais, então, sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. O livro da lei, meus amados irmãos, os 10 mandamentos. Os homens que não obedecessem o livro da lei, ou isso é, o homem, quando diz o homem, masculino e feminino, quando não ponhava em prática tudo que está prescrito, como diz a palavra, no livro da lei. Deuteronômio 27, 26. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus. É verdade, é evidente, porque o justo viverá pela fé. E fé vem de fidelidade, fé vem de obediência, fé vem de confiança, fé vem de consagração, de entrega. Tudo isso nos leva a gente confiar em Deus. Fé nos leva pela caridade também. Vamos lá? Hebreus 11:6. O que diz Hebreus 11:6? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Para encerrar. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro. Acreditar que Deus existe, para ter fé. Vamos lá. Ora, diz o Senhor, sem fé é impossível o homem agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia nele primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Noé, pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santos temor. Construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo. Se tornou-se o herdeiro da justificação mediante a fé. Construir a arca hoje é você construir a sua salvação mediante a fé. Como eu vou me salvar? Como eu posso me salvar? Mediante a fé de Noé, a confiança de Noé, Noé obedeceu a Deus. Era um homem cheio de temor. E é assim que nós devemos ser, cheio de temor diante do Senhor. E buscar obedecer a sua palavra. Buscar a sua palavra, mastigar a sua palavra, para que a gente possa ser salvo. Ah, não, mas Jesus morreu para me salvar. Tudo bem, mas é necessário que você faça a sua parte. Que nós, patriotas, nós brasileiros, o mundo inteiro,
católicos e evangélicos, faça a sua parte. Que eu faça a minha parte. Porque Jesus morreu para me salvar, morreu para salvar a humanidade. Mas só que ele exige que nós caminhamos com ele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ou a gente busca Jesus, ou a gente busca a sua palavra, ou a gente se concentra nele para a gente se fortalecer na fé. Senão, é impossível. A Bíblia diz, se não me engano, em Efésios, é impossível qualquer um de nós se salvar por si próprio. Porque lá em Efésios diz: seremos salvos mediante a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos salvos mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa quarta-feira. Que Deus abençoe a todos nós patriotas. Vamos lutar pela nossa liberdade, pela nossa salvação. Vamos lutar, vamos agir contra o inimigo que está nos rodeando e batendo na porta para entrar. Se você der brecha, se eu der brecha, o inimigo vem e entra e destrói as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe.